de uma maneira organizada. As palavras da equipe adversária eram que eles estavam aguardando que nós partíssemos mais para cima, nos abríssemos para jogar em razão dos apupos da torcida. Fato esse que não aconteceu. Por quê? Porque uma equipe organizada, ela aumenta a sua condição de vitória e diminui muito a sua condição de derrota. É o que eu espero que continue acontecendo. Agora o Corinthians aguarda o sorteio das oitavas de final para saber quem vai ser o seu próximo adversário na Copa do Brasil. No mais, já tem compromisso no sábado contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. E o Timão aguarda ansiosamente os possíveis retornos de 2 lesionados, Rodrigo Garro e Memphis Depay. É difícil, nós estamos acompanhando a evolução dia a dia. Hoje treinaram, estão intensificando, estão melhorando a cada momento, mas eu não tenho ainda como falar se os teremos final de semana, meio da semana que vem ou final da semana seguinte. São jogadores importantes, todo mundo sabe da qualidade deles, são jogadores diferentes, né, que fazem a diferença na nossa equipe também. Mas a gente tem um cara chamado Yuri Alberto que está botando os jogos no bolso e resolvendo tudo pra gente. Vocês gostaram da atuação do Corinthians? O jogo foi horroroso. Horroroso. Né? Horroroso. Nossa o jogo. Senhora. Mas ganhou, ué. Agora, depende da forma que você vai fazer a avaliação desse início de trabalho do Dorival. O Dorival, ele pega um grupo de jogadores, alguns já estavam desmotivados dentro do elenco, jogadores que não estavam sendo aproveitados pela família Dias. E o Dorival chega, ele sabe que o grupo é enxuto, o que me parece à distância, Salazar, que ele está querendo dar oportunidade para todo mundo, tá? Não tem a força máxima, não tem, por exemplo, nem usou o Garro ainda, o Memphis está de fora. Ele tem feito algumas mexidas no time que causam estranheza, algumas posições que causam estranheza, mas ele está rodando todo mundo. E o que é mais importante nesse momento é que os resultados estão vindo. Sim. E isso dá tranquilidade a ele, porque se, da forma que ele vem montando a equipe, da forma que ele vem utilizando alguns jogadores, se não viessem os resultados, aí a cobrança já seria forte no início do trabalho. Como os resultados estão vindo? O Corinthians está na primeira página de classificação do campeonato. Já esteve praticamente fora da Copa Sul-Americana, depende só dele. É muito difícil classificar, mas depende só dele, conseguir deixar o Corinthians nessa condição. Na Copa do Brasil, querendo ou não, classificou o time, já foram 2 vitórias contra o Novo Horizontino. Então, acho que é necessário um tempo. A minha avaliação para o início de trabalho é boa, do Dorival, mas com ressalvas. Com ressalvas. A gente tem que dar crédito ao treinador daquilo que ele está experimentando. Por exemplo, o Tales não estava sendo muito aproveitado pelo Ramon. Sim. Tá, é um jogador que eu acho que é peça importante. O Coronado está ganhando nova oportunidade. E não está respondendo. É isso, mas aí o Dorival... Está pondo para jogar, okay, depois, aí pelo menos o grupo vai olhar para o professor e falar, ó, professor, você me deu oportunidade, não tenho o que reclamar. O Maicon... tá tendo oportunidade, está sendo bem questionado. Tá. Todo mundo está ganhando oportunidade. Então, como os resultados estão chegando, não sou eu que vou aqui espinafrar com o trabalho. A questão é, se a gente for avaliar, vamos lá, foram 3 vitórias consecutivas. O Corinthians venceu no Uruguai, venceu o Santos, venceu o Clássico e agora venceu o Novo Horizontino. Como disse o Garrafa, o Corinthians ficou em situação favorável na Copa Sul-Americana, passou na Copa do Brasil, subiu no Campeonato Brasileiro, venceu um clássico, mas nos 3 jogos não jogou absolutamente nada. Contra 3 adversários que vivem uma baixa, são adversários... Exato, os 3 em baixa, o Corinthians jogou muito mal, o Corinthians jogou muito mal os 3 jogos e venceu os 3 jogos. Isso dá paz, isso dá um pouco mais de tranquilidade para o Dorival, não tenho a menor dúvida que isso dá tranquilidade para o Dorival fazer a avaliação, e aí é isso que eu espero do Dorival. Olha, os resultados vieram. As atuações ainda estão bem aquém, ainda estão bem decepcionantes. Ele está fazendo teste? Está fazendo teste. Muitos deles, para mim, estão se provando que não deram certo. Raniel mais avançado, Carrilho quase que de ponta direita, Maicon de primeiro volante. Tem muita coisa ali que o Dorival está testando que no meu entendimento não está dando certo. Mas ele acabou de chegar, então eu acho válido ele fazer alguns testes. 4-1, 4-1, me parece engessado demais, Yuri Alberto muito isolado, muito afastado, não acho que está legal, mas o que eu entendo é o seguinte, vai me causar estranheza e preocupação se o Dorival olhar para isso e achar que está dando certo e insistir. Aí, opa, peraí, Dorival, aí vai a minha crítica. Agora, ele chegar agora, sem Gustavo Henrique, sem Garro, sem Memphis e fazer esses testes, eu acho compreensível. A defesa do Corinthians era o quê? São 3 jogos consecutivos sem tomar gol. Era o ponto vulnerável do Corinthians. Mais crítico do mais Corinthians. Crítico. Ele chega e passa, mesmo sem jogar com equipes de um ataque poderoso,
aquele Racing lá, uma equipe quase semi-amadora, o próprio Santos que não vive momento, o Novo Horizontino, o Corinthians já conseguiu passar 3 jogos sem sofrer gols. Como você disse, 3 equipes embaixo. 3 equipes embaixo. Mas ok, o Corinthians estava perdendo de tanta gente. Estava tomando gol até das equipes ruins. Até daquela equipe lá na Copa Sul-Americana, na pré-Libertadores. América. Ah, não, lá na pré, da Venezuela. O time lá, semi-amador. O Corinthians... sigla, até esqueci a Daqui a pouco o Silvestre vai trazer mais informações, inclusive sobre o Yuri Alberto. E daqui a pouco também eu vou falar a justificativa da nossa geração de jovens da redação. Ela falou, nossa. A nossa geração de jovens da redação para justificar que o Yuri Alberto é um ídolo. E você vota lá em casa. Vota com muito assunto, né, do Timão? Conta tudo, não esconde nada, Silver. Não. Vou dar uma resumida aqui, Michele. Próximos jogos do Corinthians, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, encara no sábado às 9 da noite o Atlético Mineiro na MRV Arena, a Casa do Galo, e será uma viagem dupla, porque o Corinthians vai para Minas, joga contra o Atlético Mineiro e de Minas vai direto para a Argentina, porque na terça da semana que vem, às 9h30 da noite, joga a vida na Copa Sul-Americana. A última partida da fase de grupos é contra o Huracão. O Corinthians dificilmente fica em primeiro do grupo, pode sim manter a segunda colocação e disputar a repescagem da Sul-Americana, para aí sim, passando pela repescagem, entrar nas oitavas de final. Estão na fase de transição, treinaram parcialmente hoje no gramado, mas estão ainda na transição. O Garro, o Memphis e o Mateuzinho. Os 3, por conta dessa viagem dupla, devem viajar com a delegação, o que não significa dizer que voltam a jogar, principalmente o Garro e principalmente no jogo de sábado, porque contra o Galo é no gramado sintético. Uma informação bacana para o torcedor do Corinthians, saudosista: no dia 5 de julho vai ter um jogo amistoso de lendas do Corinthians contra o Boca Juniors. Dia 5 de julho, Pacaembu, 3 da tarde, uma homenagem, uma volta ao passado, numa comemoração ao título da Libertadores de 2012. E naquele dia do título da Libertadores contra o Boca, numa noite histórica com gols do Sheik, eu vou contar um bastidor rapidinho. Eu me tranquei no banheiro do Pacaembu ao meio-dia, só saí às 6 da tarde para conseguir fazer a matéria que eu queria, que era ver o jogo com a minha câmerazinha de mão no meio da Gaviões, no meio do povão, e deu certo. Essa matéria tá no YouTube, só procura lá, Camereta, Silvestre, Gazeta, Corinthians campeão da Libertadores. Um beijo. Beijo, Silver, muito legal, é? E a gente já tinha falado, o Salazar tinha dado essa notícia que podia ter esse jogo do Boca, né, com o Corinthians. Cara, e vai ter, então, vai ser bem legal. Eu acho sensacional, imagina, vai ser um baita evento, é bacana pro Corinthians, é bacana pro Boca, é pro bacana público, pra nós, eu acho até que interessa pra quem não é corintiano, né, Garrafa? Só cuidado com a arbitragem, né? Não pensando em 2012, mas... Se chamarem o Amarília, né? Não pode chamar o Amarília, né? Porque vamos lembrar de 2012, não de 2013. O que eu mais gosto com a Monday é sentir que eu tô no controle. Eu senti uma postagem do Corinthians com o gol do Yuri Alberto ontem com um tom de despedida, tá? Eu não ouço muito mais música, eu não ouço música secular, né? Enfim, já aposentei, mas conheço muito a história da música, né? Sempre falo para vocês que eu sou muito eclético. E eles postaram um gol do Corinthians com uma música muito antiga, do fundo de quintal, né? Dizendo: quem dera eu parar o mundo agora. Enfim, expressar o nosso sentimento, né, e anunciar que nada vai nos separar, enfim, para mim, a postagem foi, essa música para mim não representa que o Corinthians está renovando com o Yuri Alberto, que o Corinthians está lutando para ficar com ele. Essa música, para mim, representa uma despedida de quem sabe coisas lá dentro. Aliás, né, o Corinthians já sabe que vai chegar uma boa proposta do futebol inglês, né, do Wolverhampton, da Inglaterra, informação divulgada pelo Craque Neto, já dei aqui a fonte, né? Uma proposta talvez de 35 milhões de euros, o Corinthians tem metade disso, e se chegar até menos do que isso, ele vai sair, porque é a vontade do Yuri Alberto, e sempre existe aquela camaradagem, né, do clube, né? Pô, é o sonho do jogador, ele quer a Premier League, enfim, e vão acabar liberando o Yuri Alberto. E senti, né, de gente que sabe o que está acontecendo lá dentro, né, de propostas que já chegaram, não no papel, tá, de proposta oficial no e-mail,
mas já chegou de forma verbal a proposta. Eles sabem que o Yuri Alberto já está em tom de despedida, e essa música aí, Quem Dera Eu Parar no Mundo Agora, com o gol do Yuri Alberto, para mim o Corinthians acabou até entregando, já adiantando alguma coisa, ou então brincando com o coração do torcedor. Mais uma vez, essas postagens do Corinthians que acabam mexendo com os sentimentos do torcedor. Quem não se lembra do bichinho, né, do mascote das Olimpíadas da França, né? Enfim, comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like, tá bom? Comentar aqui embaixo. Vamos seguindo falando muito do Corinthians. O Facincani, ele não é de dar muita notícia do Corinthians, né? Raramente ele dá alguma coisa do Corinthians, e ele diz que o Corinthians tem 2 jogadores na mira, bem conhecidos aí do futebol brasileiro, que interessam ao Corinthians. O zagueiro Mina, né? Ex-Palmeiras, que você, né, se lembra bem, né? O Yerry Mina, né? Que é colombiano, jogador de 30 anos, tá? De 30 anos, que, enfim, pertence ao Palmeiras e também pertence ao Palmeiras, ó, que se destacou no Palmeiras aqui no futebol brasileiro, está no Cagliari, né, da Itália, primeira divisão do futebol italiano. E o outro é o William Arão, né, jogador que já completou 33 anos esse ano. O Mina tem 30 anos, tá? Jogou as últimas 2 temporadas pelo Panathinaikos da Grécia, né, o Arão. Na atual temporada fez 39 jogos, marcou um gol, sendo titular em 33 jogos, bastante. Na anterior foram 44 jogos, sendo titular em 35, marcou 3 gols e deu uma assistência. Então tem bons números, né, com o Fenerbahçe, tá? Com o Panathinaikos. E antes ele estava no Fenerbahçe. Quando ele deixa o futebol brasileiro, deixa o Flamengo para jogar no Fenerbahçe, ele fez 45 jogos, 1 gol, 4 assistências, né, na última temporada em que atuou no Fenerbahçe, depois Fenerbahçe da Turquia, depois foi para o Panathinaikos da Grécia, tá? Então, esse, né, é o nosso querido William Arão, tá? Que deve estar na mira de vários clubes já do futebol brasileiro, tá? Ele teve uma boa passagem aí, né, pelo Panathinaikos, enfim, o Panathinaikos, inclusive, já anunciou a rescisão dele, agradeceu aí os serviços prestados, tá? E é um jogador que, enfim, né, vai entrar na mira de vários clubes do futebol brasileiro, segundo o Facincani, está na mira do Corinthians, tá? E o outro jogador é o Mina, o zagueiro, tá? Ex-Palmeiras, 30 anos, tem contrato com o Cagliari até 2028, junho de 2028, enfim, né, velho, eu acho uma situação mais difícil, né, a do Mina, porque é um jogador que tem contrato. Não consegui confirmar nenhum dos 2 nomes, tá? Aliás, não aprovo nenhum dos 2 nomes, principalmente o William Arão. Acho ficar trazendo esses volantes. A gente trouxe o Paulinho, pô, que era muito melhor do que o Arão e não vingou, né? A gente trouxe o Juliano, enfim. O Arão, para mim, sempre foi um jogador comum, que rouba a bola, dá um passe aqui, enfim. Imagina como está o William Arão agora com 33 anos. Eu sou contra, mas vamos falar mais sobre isso no Café da FIA hoje às 19 horas. Comenta aqui embaixo e fala o que você acha. É isso mesmo, a patrocinadora Master do Corinthians, que ajuda inclusive a pagar os salários de Memphis Depay, está com o Roberto Firmino na mira. Eles passaram a ideia para a cúpula corintiana de que estariam interessados em ajudar o Corinthians a contratar o jogador, né, caso ele realmente volte ao futebol brasileiro, esteja livre no mercado. A ideia é fazer o mesmo acordo que fez com o Memphis Depay, né? O Corinthians não teria que pagar nada ao Al-Ahly, né? É bom lembrar que o Roberto Firmino ainda tem contrato lá, tá? Ele tem contrato até junho de 2026, e só que, né, a imprensa internacional está dizendo que agora, no meio do ano, ele rescinde e quer voltar ao futebol brasileiro. E a patrocinadora Master do Corinthians já colocou o nome à disposição do Corinthians. Se interessar ao Corinthians, eles estão interessados em ajudarem, ter o nome deles ali envolvidos, né, nessa negociação e numa possível contratação do Roberto Firmino, podendo ser aí o substituto do Yuri Alberto, podendo ser o camisa 9 do Corinthians a partir do meio do ano. Vai depender das negociações e vai depender da aprovação do Corinthians também, do Dorival Júnior e do Fabrício Soldado, que eu acho que não vai ter objeção, né?
Apesar que muda muita coisa. Tem 33 anos, faz 34 anos agora em outubro, tá? Agora não, né? No segundo semestre desse ano. No Al-Ahly tem 31 jogos, 12 gols e 10 assistências na atual temporada. Jogou 25 vezes como titular, 7, né, saindo do banco de reservas. Tem contrato até junho de 2026. Tem sido titular somente nos jogos pela Champions da Ásia. O time foi campeão contra o Kawasaki, né, Frontale, vencendo por 2-0 com 2 assistências do Roberto Firmino, tá? Isso aqui é data clause, essas informações aqui, hein? Em fevereiro foi cortado da lista de inscritos do time no Campeonato Saudita pelo técnico alemão Matthias Hassli, devido ao limite de estrangeiros no elenco. Ele fez isso para inscrever o Galeno, contratado do Porto, tá? Nessa temporada chegou a marcar um golaço de bicicleta na Champions da Ásia, no jogo contra o Al-Sadd. E, segundo os jornais, recebe em torno de 10 milhões de reais por mês. 10 milhões de reais por mês, amigo. Está na segunda temporada pelo time, na primeira fez 34 jogos, 9 gols e 8 assistências, tá? Informações aí do Roberto Firmino. Então, vou repetir para você, no blend de informações, informação exclusiva, o Roberto Firmino é o nome da patrocinadora master do Corinthians. Eles colocaram esse nome à disposição do Corinthians, dizendo que tem interesses, né, em fazer uma parceria, como foi feita com o Memphis Depay, se houver interesse do Corinthians, ajudar na contratação do Firmino. Claro, um jogador que o Corinthians não vai pagar direitos econômicos ou, enfim, federativos, nada, né, depende de salários e luvas. São 10 milhões lá, mas se ele quer voltar ao futebol brasileiro, ele sabe que ele vai ter que ganhar metade disso para baixo. Enfim, vamos aguardar, repito, tá? Não há negociação, há o patrocinador master do Corinthians oferecendo o nome à cúpula corintiana. E você deve pensar, pô, mas quem vai ser o presidente? Não importa, nós estamos falando de negócios, é business, amigo. Quem for o presidente vai ter à disposição esse nome aí, né, cedido pela patrocinadora, como sentar e acordar e ver quem paga quem, enfim, e vamos embora, tá? Salve, torcedor do Corinthians, sejam bem-vindos ao Alerta Corinthians, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians pra vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Timão. Corinthians que ganhou ontem do Novo Horizontino, passou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Um resultado importante para dar confiança para esse elenco, né? O Dorival vem mexendo muito na equipe, a equipe não vem jogando bem, porém, pelo aspecto defensivo, o Corinthians melhorou. Se teve um acerto do Dorival aí nessa chegada dele, é que na sequência aí de 3 jogos, o Corinthians não sofreu gols, né? Então, a defesa que era bastante vazada, hoje em dia está aí se consolidando em sofrer menos. Deixa aí o que você acha tá achando, né, do trabalho do Dorival. E o Dorival alertando ontem na coletiva que é necessário fazer algumas contratações. Deixa aí a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vai, Corinthians!